Olá pessoal, Thiago da Arquitetura RH. Há um tempinho atrás eu havia gravado um podcast falando de estratégia e negócio e lá eu comentei sobre o Kanban. Contei um pouquinho da história dos quadros, falei sobre os seus conceitos básicos, colunas, cartões e como ele pode ser utilizado para organizar e priorizar atividades. Bom, o Trello aqui é uma versão digital do Kanban. Nesse vídeo, eu vou fazer um tutorial de como utilizar o Trello, seus conceitos básicos e como criar o seu primeiro quadro. Ele é acessado através da página trello.com, Trello com 2 L's, e ele também está disponível nas versões Apple e Android para o seu celular. Caso você não tenha uma conta, ele permite a criação aqui, também permite o vínculo com uma conta existente do Google, no Gmail, por exemplo, e a opção de login. Nessa primeira página dos quadros, como é o meu primeiro acesso, eu ainda não tenho nenhum quadro sendo exibido. Conforme eu for criando os quadros, eles vão aparecer aqui nessa tela inicial. Para criar o meu primeiro quadro, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, criar um novo quadro, e ele me traz essa primeira seção onde ele solicita um título, a indicação se o quadro é particular, ou seja, só eu e os membros de um time que eu criei vão ter acesso, ou público, ou seja, esse quadro ele pode ser pesquisado através do google.com e as pessoas que o encontrarem podem acessá-lo e visualizá-lo. Eu vou definir como particular e aqui ao lado eu tenho algumas imagens e fotografias gratuitas dessa base do Unsplash que eu posso utilizar para deixar o meu quadro mais característico, mais bonito. Inclusive, se eu tiver uma identidade visual exclusiva do meu projeto ou do meu trabalho, eu posso fazer o upload dela aqui também e utilizar como fundo de tela do meu quadro. Uma vez que eu fiz isso, é só clicar em Criar Quadro. Aqui ele traz a estrutura básica do Kanban que eu havia comentado, que são 3 colunas. A fazer, que é o meu backlog, os itens que eu estou planejando. Em andamento, e aqui não se trata de intenções, trata-se realmente daquilo que eu comecei a executar. E uma coluna de concluído com as atividades que estão totalmente finalizadas, ou seja, não tem mais nenhuma pendência. Para criar outras colunas, é só clicar aqui em adicionar outra lista, digitar um título e dar Enter. Eu posso criar quantas colunas, listas eu quiser, elas vão sendo posicionadas aqui à direita. Uma coisa legal é que essas colunas elas funcionam com o recurso de arrastar e soltar. Então eu posso reorganizá-las e movimentá-las muito facilmente. E esse conceito ele funciona da mesma forma na versão mobile. Eu arrasto e solto para organizar tudo direitinho dentro do meu quadro. O bacana da versão mobile é que ela tem praticamente todos os recursos da versão desktop, exceto essa questão do Butler, que eu vou explicar no próximo vídeo. E ela é muito fácil, muito intuitiva. Então, para o pessoal que gosta de acessar direto no celular, não precisa ligar o computador, o notebook, para trabalhar no Trello. Você consegue lidar muito bem com ele no celular. Bom, eu tinha mencionado que a característica principal dos quadros é a adição de atividades. E essas atividades são representadas por post-its num quadro físico e por cartões virtuais aqui no Trello. Para criar um cartão, é só clicar aqui dentro de uma coluna e colocar um título. Uma coisa bastante importante que eu costumo mencionar é que quando você vai criar um cartão, utilize um verbo na descrição, porque o verbo deixa muito claro aquilo que se espera da atividade representada por esse cartão. Se esse quadro é seu particular, talvez isso não seja um problema, mas a partir do momento que você tem um time atuando nesse mesmo quadro, não deixar claro o que se espera no cartão pode gerar ambiguidades, retrabalho e gargalos na execução da atividade. Então, coloquei aqui criar cartão modelo. Eu vou criar mais alguns, só para a gente ter uma base aqui de brincadeira. Criei 6 cartões,
cada um com uma atividade, todas elas exemplificadas por um verbo. E da mesma forma que as colunas, eu consigo mover os cartões também para repriorizá-los, né? E isso é importante dentro do quadro Kanban. O cartão que está na posição mais alta, lá perto do título, é o cartão com maior prioridade de execução. Conforme o cenário muda, eu posso repriorizar essas atividades para que elas reflitam a criticidade do meu negócio ou do objetivo que eu estou buscando atingir. Esses cartões também podem ser arrastados facilmente de uma coluna para outra, indicando o status de execução, e retornados para a posição original. Quando você clica em um desses cartões, ele abre uma série de ferramentas adicionais que podem ser úteis para que você dê mais robustez, mais personalização e mais ferramentas na organização do teu trabalho. Então aqui eu vou utilizar algumas delas. Primeira, etiquetas. Etiquetas são rótulos para classificar a sua atividade. Algumas empresas usam esses rótulos para identificar áreas de negócio ou produtos ou categorias ou segmentações, enfim. A partir do momento que eu clico numa etiqueta, ela aparece aqui no topo do cartão e ela também aparece aqui na versão resumida dele. Então, uma vez que eu defini a categoria que representa cada uma dessas etiquetas, quando eu olho que ela está verdinha aqui, fica muito fácil para entender do que se trata, né? Que é aquele conceito de gestão à vista mesmo, para facilitar a parte visual de identificação, de entendimento do trabalho que está sendo realizado. Além de marcar a etiqueta, eu posso dar um nome a ela. E quando essas etiquetas estão ativas, eu posso tanto deixá-las nessa versão em que aparece a cor e o nome, quanto clicar aqui e visualizar somente a cor. Se você tem uma etiqueta de uma cor identificando apenas uma categoria, talvez eu nem precise da descrição, mas como o Trello não te dá tantas opções de cores assim, dependendo do seu trabalho, você vai precisar repetir algumas cores. E aí talvez seja interessante habilitar essa versão aqui em que eu tenho a descrição da etiqueta. Além disso, eu posso criar checklists. Então imagine que para criar e para finalizar essa atividade deste cartão, eu tenho uma série de etapas. Essas etapas podem ser inseridas aqui dentro. Eu posso dar um título para minha checklist. E criar os itens dentro dela. Conforme eu vou executando esses itens, ele vai me dando o avanço percentual no total da atividade. Uma coisa bacana é que, a partir do momento que eu adicionei um checklist, ele aparece aqui, né, atividades não realizadas de um total de X atividades. E a partir do momento em que eu concluir todas as atividades desse checklist, ele vai deixar aqui marcado em verde, para mostrar que todas as pendências ou todas as subtarefas desse cartão foram concluídas. Posso também colocar uma data de entrega para essa atividade, inclusive a hora esperada para a entrega, e ele vai adicionar essa informação aqui no topo e também aqui fora na versão resumida. Uma coisa interessante é que conforme a data de entrega vai chegando, ele vai me dando informações para que fique muito claro visualmente que a data de entrega está próxima. Então aqui, por exemplo, ele deixou em amarelo, e se a atividade já estivesse vencida, ele colocaria em atraso aqui dentro e em vermelho aqui fora. Posso colocar arquivos anexados, que são informações adicionais que podem ser úteis, ou imagens, PDF, arquivos de mídia. Esses arquivos podem ser buscados no meu próprio computador, como também em ferramentas da nuvem. Posso anexar
itens da internet, jogando o link delas aqui. E tem essa opção legal de capa, né? A capa ele dá uma personalização ao cartão. Da mesma forma que o quadro tem aquela base do Unsplash, aqui no cartão eu também consigo puxar uma base de imagens e fotografias que eu posso usar para personalizar melhor o meu cartãozinho. Então ela aparece aqui no topo e ela aparece aqui fora também. Se você preferir, você pode fazer o upload de uma imagem própria. Conforme você vai executando essas atividades, você pode mover o cartão em andamento, concluído, para ter o controle das atividades que você planejou dentro dessa iniciativa que você está querendo atingir com a criação desse quadro. Lá no podcast, eu mencionei um quadro modelo que tinha sido preparado e foi já disponibilizado no nosso site da Arquitetura RH. Eu vou mostrar para vocês agora rapidamente como copiar esse quadro modelo para sua própria conta, para que você possa mexer nele, adicionar recursos, enfim, é um modelo já com algumas coisinhas prontas para que você possa praticar a utilização do Trello. Eu vou pegar o link dele aqui. Ele trouxe o modelo que havia sido preparado anteriormente. Para copiá-lo para minha conta, basta eu clicar em mostrar menu, mais copiar quadro, e aí eu posso colocar um título específico para ele. Indicar se eu quero atribuí-lo a um time ou não, mas depois eu mostro direitinho como fazer isso. E o que eu quero copiar desse quadro? Eu quero manter todos os cartões? Quero manter todos os modelos? Se sim, eu deixo os checkbox marcados e clico em criar. Quando eu fizer isso, e eu clicar aqui na home da minha conta do Trello, não só aquele meu primeiro template vai aparecer aqui, mas também o quadro que eu copiei da base da Arquitetura RH. E agora, esse quadro, como está na minha conta também, ele fica liberado para alterações. Então, eu consigo mexer em tudo dentro dele. Um último item que eu acho legal mencionar aqui nesse vídeo é que quando você clica em mostrar menu, existe essa opção aqui de alterar a tela de fundo. Imagine que a tela que você definiu inicialmente não está mais legal, ou poderia ser melhorada, ou você criou uma identidade do seu próprio projeto, e você pode alterá-la aqui dentro. E também, dentro do mostrar menu, você tem uma opção de fechar quadro. O que significa fechar o quadro? Imagine que você tem um projeto ou um produto que foi totalmente finalizado, ou seja, todas as atividades lá do a fazer, elas foram colocadas e movimentadas para o concluído. Quando eu clico aqui em fechar o quadro, é como se essa atividade ela fosse arquivada. Porque nessa tela inicial, por enquanto eu tenho 2 quadros, mas imagine que eu estou realizando uma série de projetos dentro de um ano e que essa tela aqui fica lotada de itens. Quando eu arquivo e fecho o quadro, ele sai daqui e ele tira um pouco do conteúdo ou do peso dessa tela inicial, facilitando a visualização dos quadros em que eu efetivamente estou trabalhando. Supondo que este é um quadro que eu gosto de utilizar bastante, eu posso favoritá-lo para que ele apareça lá na página inicial. Com acesso mais rápido. Então, eu clico aqui em quadro, seleciono o quadro que eu estou trabalhando, passo o mouse em cima dele e marco a estrelinha aqui. Quadros com estrelas. Então, esses quadros favoritados, eles vão aparecer aqui em cima na parte do menu e vão dar um acesso mais rápido a ele.
Uma outra última coisa que eu fiz aqui foi a criação de uma lista chamada Leia-me. Imagine também que você está trabalhando com um time e que existem algumas regras de negócio, algumas informações que é importante compartilhar com as pessoas. Por que não colocá-las numa lista com um título sugestivo, como Leia-me ou Informações Gerais, enfim, e aqui indicar tudo aquilo que é importante o time fazer. A partir do momento que eu coloco uma descrição no quadro, e essa descrição pode ser inclusive formatada com negrito, itálico, hiperlinks, ele vai ficar com este pequeno ícone aqui na lateral. Nesse quadro modelo que eu disponibilizei no portal da Arquitetura RH, existe algumas informações interessantes que vocês podem acessar para ter acesso a quadros modelo disponibilizados pela própria equipe do Trello. Então imagine esse cartão aqui, por exemplo, dê uma olhadinha aqui, informações e modelos de quadro. Se vocês vierem neste item Galeria de Modelos, ele abre uma tela com templates mostrando diversas possibilidades de como o Trello pode ser utilizado. Vocês vão ver que dá para utilizá-lo para organizar eventos, viagens, projetos, a construção de um livro, ou a preparação de um prato, ou enfim, não tem limites para as possibilidades que dá para ser utilizada dentro do quadro. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode entrar em contato conosco e até o próximo vídeo. Um abraço.